Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso episódio do podcast dessa semana e desejando aí também aos nossos amigos muçulmanos, aos nossos primos no Evangelho, né, digamos assim, porque eles também são filhos de Abraão. Um feliz Ramadã, né? Tenho o privilégio de ver pessoas nos dias de hoje que dedicam um mês inteiro para jejuar, para lembrar do Criador e para fazer atos de caridade para os outros. Isso é algo que a gente precisa valorizar e a gente precisa lembrar que é importante. Então, feliz Ramadã a todos os nossos amigos muçulmanos pelo mundo inteiro. Eu mesma gosto bastante de assistir algumas séries turcas e tem muita coisa que a gente aprende às vezes a respeito, né, do islamismo, e eu acho muito interessante quando a gente estuda sobre os convênios, principalmente os detalhes do convênio abraâmico, a gente entende ali um pouquinho como que começou toda essa situação e a religião e tudo mais, e algumas crenças que eles têm. Então é interessante saber respeitar também a liberdade religiosa. A gente sabe que o mundo hoje está caminhando para passos que querem destruir a religião organizada, né? Querem destruir as pessoas ter o direito de terem uma crença, de acreditarem em Deus. Então a gente tem que, principalmente aí as três grandes religiões do mundo, né, que tem como, que acreditam no patriarca Abraão, acredito que a gente precisa se conhecer um pouco mais, se fortalecer um pouco nos laços de serviço que a gente faz junto e de proteção à liberdade religiosa, né? O ano passado mesmo, vocês devem lembrar que a igreja lançou uma cartilha, né? Até mesmo o Elder Bednar foi quem explicou como funcionava essa cartilha para a gente entender um pouquinho mais como funciona o islamismo. E é interessante poder aprender um pouco e entender alguns princípios que eles têm e alguns pontos que a gente também tem em comum de valorizar o serviço ao próximo, de se preocupar, de valorizar a família, né? A gente sabe que o judaísmo também, as três grandes religiões do mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, elas aceitam, né, como o patriarca Abraão. Então é interessante a gente às vezes pesquisar um pouco e entender como essas religiões elas começaram, o que a gente tem em comum, porque principalmente a geração que estiver aqui quando acontecer a segunda vinda e que tiver a transição para o milênio, né, a gente sabe que o milênio vai ser um grande período de obra missionária. Então muitas dessas pessoas elas virão buscar a igreja, elas virão conhecer a igreja, né? Porque imagina, o Salvador vai retornar e ele vai declarar que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja verdadeira na Terra. Então todas essas pessoas de bom coração, elas vão procurar a igreja e elas vão querer conhecer mais. Então, quanto mais a gente entender um pouquinho e respeitar as crenças que eles têm hoje, vai facilitar essa transição para a obra missionária, né? Quem já serviu missão, quem gosta de sair e servir com os missionários, sabe do que eu estou falando, né? De respeitar e edificar sobre crenças comuns. Mas então, deixando isso de lado, vamos falar hoje um assunto interessante que é bem importante também para os santos dos últimos dias, que é a lei da consagração. E eu decidi que eu vou fazer uma série de alguns episódios falando sobre as 5 leis do templo. E aí eu vou começar então falando pela lei da consagração. Por quê? Porque a lei da consagração, a gente sabe, né, que ela está contida na doutrina e convênios, e ela não se trata da lei que muitos santos dos últimos dias pensam que é hoje em dia, né? Com o passar dos anos, entre a época em que as revelações elas foram recebidas e até o dia que a gente está vivendo agora, surgiu entre os membros da igreja algumas lendas, algumas histórias, né? Ou que os historiadores definiriam como memória folclórica. Vocês aí que trabalham com mídias sociais ou que se envolvem muito com as mídias da igreja sabem do que eu estou falando, né? Existe muita historinha, muita lenda, às vezes, que são compartilhadas pelos membros que não são verdade. Então, conforme a versão folclórica do passado, ela explicava, ela dizia que os primeiros santos eles não puderam viver a lei da consagração e por isso o Senhor rescindiu a lei,
superior no seu lugar e concedeu uma lei inferior, que é a do dízimo. É isso que a gente ouve aí muitas pessoas repetirem. E conforme essa história aí que começou a sair, diz que algum dia nós tornaremos a viver outra vez a lei superior. Então, não importa quantos acreditem nessa versão, né, que você provavelmente já ouviu por aí, isso não é o que está contido em Doutrina e Convênios. Então, às vezes a gente sabe citar mais as historinhas e as lendas do que realmente a doutrina. Tem uma citação do Elder Neil A. Maxwell, vocês devem lembrar, e se você é um jovem na igreja ou um membro novo, dê uma pesquisada para entender quem era o Elder Maxwell. Ele foi tem muitos discursos, assim, muitos pontos muito interessantes. Ele ajudou a clarificar muita coisa assim na igreja sobre doutrina. E ele explicou certa vez assim, ele disse assim, entre aspas, muitos evitam a consagração porque parece abstrata e assustadora demais. Os conscientes entre nós, porém, sentem a inquietação divina. Foi isso que ele falou, fecha aspas. Então, os que guardam os convênios conscientemente, né, precisam conhecer a lei da consagração contida da forma como ela está em Doutrina e Convênios. E, principalmente, né, e os que já passaram no templo precisam entender realmente o que é essa lei, o que a gente está concordando, né? E eu acredito que falar um pouco sobre isso talvez vai ajudar a gente a ser um pouquinho mais consciente e entender e viver a lei da consagração da maneira que ela se integra nas práticas atuais da igreja hoje, né? Atual, eu já disse, hoje, nos dias de hoje. Então eu vou usar nesse episódio aqui algumas citações de alguns líderes da igreja e também algumas palavras de um irmão que ele é historiador da igreja, muito conhecido, ele se chama, deixa eu pegar direitinho aqui, ele se chama Stephen Harper. Para vocês que acompanham as lives da igreja e as publicações, já devem ter visto o rosto dele. Ele já fez vários vídeos falando a respeito do projeto do Joseph Smith Papers e também alguns assuntos da história da igreja. Ele é um historiador bem conhecido, firme na igreja, então a gente pode escutar um pouquinho o que ele está falando. Ele também escreveu alguns livros sobre isso. Ele também publicou um livro comentando a respeito da lei da consagração. Então é bem interessante ouvir o que ele está dizendo com a intenção de entender mais. E aí, claro, as pessoas não têm que dizer o que a gente acredita lá. É só a intenção de ajudar a entender. E aí, então, você faz o seu próprio estudo pessoal, ora e pergunta ao Senhor, recebe revelação e aí você vai saber por si mesmo. Esse o ponto da questão, né? Então, o presidente Gordon B. Hinckley, certa vez ele falou assim, abre aspas, a lei de sacrifício e a lei de consagração não foram abolidas e continuam em vigor, fecha aspas. Bem interessante isso, né? Então a gente sabe que nenhuma revelação em Doutrina e Convênios ela rescinde, ela se expira, ou ela suspende, ou foi revogada, né, ou revoga a lei da consagração. O livro de Doutrina e Convênios, como a gente sabe, nunca se refere a uma lei superior ou uma lei inferior. Somente o quê? A lei. Estudar lá do início ao fim, é isso que a gente vai encontrar. E as revelações, elas não falam das leis de Deus como se fossem as leis propostas por legisladores, né? Ou políticos, algo assim, né? Sujeitas a voto, veto ou emendas. A gente sabe que isso não acontece com o Senhor. Ao invés disso, as revelações, elas dizem que as leis de Deus são eternas, né? Então, a lei que foi revelada ao profeta Joseph Smith, né, em fevereiro de 1831, era daquela forma e sempre será e vai ser assim. Então, a consagração é a lei do reino celeste. E se a gente quiser estudar um pouquinho mais, nós está na seção 78, ensina que ninguém receberá uma herança que não tenha guardado a lei da consagração. Então isso é muito sério e muito sagrado, por isso que a gente precisa entender, né? Então vamos começar desde o início aqui vamos fazer uma revisão rapidinha aí para você que está ouvindo, para a gente entender junto, então, o que eu estou falando nesse podcast, tá bom? A própria lei da consagração
Ela é declarada de uma forma clara em cada uma das obras padrão e mais explicitamente aonde? Em Doutrina e Convênios. Ela foi, como escreveu certa vez Hugh Nibley, talvez os mais antigos aí lembrem dele, ele falou assim, abre aspas, explicada não somente uma, mas várias vezes, de modo que não há desculpa por não compreendê-la, fecha aspas. Então essa lei ela foi revelada nessa dispensação numa conferência da igreja de uma dúzia de elders reunidos em Kirtland, em 9 de fevereiro de 1831, e o Senhor havia prometido revelar a lei contando que os santos de Nova York emigrassem para Ohio. E alguns dias depois que Joseph e Emma chegaram a Kirtland, o Senhor cumpriu a sua palavra, e aí então ele disse, que está na seção 42 de Doutrina e Convênios, fala assim, eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, com um convênio e uma promessa de que não poderão ser violados. E se deres de teus bens aos pobres, a mim o farás. E eles serão entregues ao bispo da minha igreja e seus conselheiros, 2 dos elders aos sumos sacerdotes que ele indicar ou tiver indicado e designado para esse propósito. Ele recebido estes testemunhos concernentes à consagração das propriedades da minha igreja, de modo que elas não possam ser tomadas da igreja, conforme os meus mandamentos. Todo homem será responsável perante mim, um mordomo de seus próprios bens ou do que tiver recebido por consagração, aquilo que for suficiente para si e sua família. E aí depois na mesma sessão 42, um pouquinho mais à frente, ele fala assim, que a lei de consagração, né, como ela se encontra em Doutrina e Convênios, ela é simples, né, e sublime. E se for resumir ela num versículo só, ela consiste nisso. Você pode ler no 42, versículo 55, que diz, e se receberes mais do que o necessário para teu sustento, entregá-lo-ás ao meu armazém, para que todas as coisas sejam feitas de acordo com o que eu disse. Então, porém, a consagração, ela é mais do que o mero ato de dar, né? Ela não é só lá e fazer caridade. Ela trata-se da santificação de que ele, quem é o Senhor, ele nos dá por nossa boa vontade e motivos corretos. Então, o que se descreve na seção 82 de Doutrina e Convênios, e mais precisamente no versículo 19, se você quiser acompanhar, fala assim, todo homem procurando os interesses de seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fitos unicamente na glória de Deus. Tá? E então, o que é? Consagrar não é só dar, é santificar. É santificar o quê? Ou fazer ou tornar sagrado ou santo. Então, as posses, o tempo, os nossos dons espirituais, tudo que a gente possui, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, podem tornar-se sagrado, ok? Como? Através de ofertá-los. Porém, não é o quê? Filantropia, né? É o quê? Consagração. Então, nem como é que eu vou dizer? A gente tem que entender que é muito mais também do que só ficar esperando que alguém faça, que alguém me dê, que alguém me ajude. Não é só o receber também. É a gente se colocar numa posição que a gente tenha para ofertar pelo reino do Senhor na terra. Né? Então, é uma oferta simbólica de quando a gente tem abundância. Isso é muito importante. Então, a gente não pode ficar naquela... tem muita gente que fala sobre isso, né? Se você conversar com várias pessoas que trabalham com a saúde mental, eles falam, né, sobre a síndrome do coitadismo, ou vitimismo também conhecido. A gente não pode se colocar numa posição de vítima, de achar que todo mundo tem a obrigação de ajudar a gente. Ah, porque a igreja é rica, a igreja tem que me dar, a igreja tem que fazer por mim. Pelo contrário, a gente tem que ter a atitude de que o quê? De que eu vou me tornar tão autossuficiente que eu vou ter para oferecer, para ofertar e para ajudar a construir o reino. Né? Tem uma citação que o Elder Hales ele falou algum tempo antes dele falecer, que ele dizia assim que tudo que a gente tiver na vida, que a gente alcançar, não é para o nosso próprio crescimento pessoal, para o nosso sucesso. Não, o Senhor nos deu para ajudar a construir o reino. Essa é a visão correta.
né? E tem uma parte, a gente já estudou aí alguns dias atrás, no Vem e Segue-me, o livro de Lucas, no capítulo 21, a gente aprendeu lá que um dos princípios através, né, que o Lucas, Evangelho de São Lucas, ele ensinou, é que o Salvador, ele diferencia entre os homens ricos que lançavam suas riquezas na tesouraria, né, lá no templo, e a viúva que sacrificou tudo que tinha. Então o Senhor conhece, o Senhor sabe. Né? Consagrar é guardar os 2 grandes mandamentos, cujas palavras-chave são amor e todo. Como? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, este mandamento de consagrar tudo, ele se repete em Doutrina e Convênios, na seção 59. De novo fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu poder, mente e força. Em nome de Jesus Cristo, servi-lo-ás. Então, a manifestação visível de todo o amor de uma pessoa foi identificada por um erudito dessa forma. Abre aspas. Dar tudo o que puder. Fecha aspas. Em vez de uma doação obrigatória, de algo forçado, de algo que a gente dá de má vontade, o que a gente aprende? Que a consagração, ela é um valor requerido de nós mesmos, do nosso caráter. Então, as quantias de dinheiro e de tempo, elas podem ser iguais nesses 2 cenários, mas para aquele que der tudo à oferta, então o quê? Será consagrado. Quem retém uma parte não se consagrou ainda, como a gente aprendeu lá no livro de Atos, no capítulo 5. E a nossa cultura hoje em dia, aí nessa sociedade moderna que a gente está vivendo, ela está voltada para a riqueza, né? E poder, e celebridades, e influenciadores, e comparação entre um e o outro. E esse tipo de riqueza, ela faz pensar que a consagração apenas em termos de dinheiro. E não é isso. Se fosse assim, qualquer pessoa rica do mundo poderia consagrar e estaria tudo certo, mas não é assim. É muito mais do que dinheiro. E se a gente for ler bem as escrituras, o Senhor, ele nos pede ofertas de dinheiro para edificar o reino, mas ele também para medir os desejos do nosso coração. É muito mais uma questão de fé do que dinheiro. E aí, se vocês quiserem acompanhar, na seção 121 de Doutrina e Convênios, fala que a consagração não consiste só em dinheiro, mas em sim oferecer tudo o que temos em troca de tudo que o Pai tem, ou seja, as riquezas da eternidade, e não as insignificantes coisas aqui deste mundo, que muitas pessoas estão muito apegadas hoje em dia, né? As pessoas estão muito acostumadas a amar as coisas e usar as pessoas. E isso é errado. O Senhor disse que o grande mandamento é amar o próximo. Então a gente tem que amar as pessoas e usar as coisas. Não é uma inversão de valores. A gente tem que tomar cuidado com isso. E também, de novo, em Doutrina e Convênios, fala que tampouco aquilo que em outra parte o Senhor chama, na seção 98, de todas as coisas detestáveis. Imagina? Olha só como o Senhor se referiu. E aí, então, como a gente viu lá, naquela citação que eu falei no início, né? O Elder Maxwell, ele falou que só os bitolados recusariam esta troca, né? Essa taxa de câmbio, de achar que o dinheiro tem mais poder e que o dinheiro pode comprar um pedaço do céu e de que dinheiro tá tudo certo, tá tudo bem. Ou como fala no livro de Mormon, né? Comer, beber e divertir-vos porque amanhã morreremos. Não é assim. A gente tem que ver a maneira como o Senhor vê. Então, além da consagração, tal qual ela se encontra em Doutrina e Convênios, ela pode se comparar, e agora é um exemplo que o irmão, esse historiador que eu falei, né, o Steve Harper, ele comparou a lei da consagração, como ela está em Doutrina e Convênios, a um tamborete de 3 pés. E aí, o que esses 3 pés representam? Ele disse que representou um representa o arbítrio, o outro pé representa a mordomia, e o terceiro é a responsabilidade.
Então, o arbítrio ele é o poder de agir por nós mesmos com relação à lei, independente do que os outros pensam, dizem ou fazem. Conhecendo a lei, podemos guardá-la ou rejeitá-la, procrastinar ou obedecer, não dar atenção ou observar, sacrificar tudo ou reter uma parte. Ninguém nunca será obrigado a cumprir com a lei da consagração. Notem com isso como isso funcionava nos inícios da década de 1830, na seção 42, quando diz, abre aspas, e eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles, aquilo que tiveres para lhes dar, como um convênio e uma promessa que não poderão ser violados, e se deres de teus bens aos pobres, a mim o farás, e eles serão entregues ao bispo da minha igreja e os seus conselheiros, 2 dos eldres ou sumos sacerdotes que ele indicar ou tiver indicado e designado para esse propósito. Então, alguns dos santos pioneiros, eles consagraram suas propriedades aos pobres mediante um convênio e uma escritura, conforme os detalhes explicados na revelação recebida em 1831, que você pode ler na seção 51 de Doutrina e Convênios. E o bispo Edward Patridge, que foi o primeiro bispo dessa dispensação, ele disse que a revelação iria designar a este povo suas porções, igualmente a cada homem, de acordo com a sua família e de acordo com as suas condições e suas carências e necessidades. E aí a seção 51 de Doutrina e Convênios continua dizendo, como que o bispo Edward Patridge, como é que ele deve designar, como que ele deveria fazer funcionar essa lei naquela época, porque como a gente lembra, os pioneiros eles eram praticamente todos o quê? Membros novos. Eles estavam aprendendo como ser membro da igreja. E o profeta Joseph estava recebendo revelações para a gente aprender como ser a igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para a história da igreja e quer encontrar falhas, quer encontrar coisas para criticar, porque é muito fácil nos dias de hoje, quando a gente já tem todos os manuais publicados, quando a gente tem várias conferências para poder voltar e ouvir e aprender, quando a gente tem vários manuais e classes e missionários e membros e pessoas para explicar. Tomem cuidado com as pessoas que criticam a história da igreja, porque é muito fácil estar numa posição muito cômoda dos dias de hoje e olhar para quem estava lá no início aprendendo sobre coisas que hoje a gente encontra, é só dar um Google e a gente encontra todas as respostas. Às vezes tem pessoas que são muito mau caráter, são muito manipuladoras, que pegam determinadas partes da história da igreja e manipulam as pessoas, e tem muitos que acabam acreditando e saindo da igreja por detalhes muito bobos. Pesquisa por você mesmo, entenda o que aconteceu no início dessa dispensação, entenda o que foi revelado e o que foi sendo construído aos poucos, e tenha a sua própria revelação. Imagina, hoje você quer ir no templo, você entra dentro de um e já está tudo certinho. Os pioneiros eles tiveram que aprender o que era um templo, como se constrói um templo. E aí então frequentar o templo. Então é muito cômodo hoje em dia na nossa posição aí com a internet, casinha aquecida ou com ar-condicionado, carrinho na garagem, pegar um livrinho lá de alguém que fez um comentário e olhar para a história da igreja e criticar alguém que viveu uma época totalmente diferente da nossa. É muita falta de caráter fazer isso. Cuidado com as pessoas que fazem isso. Não deem ouvidos a esse tipo de pessoa, dentro e fora da igreja. As pessoas tinham mais que achar o que fazer da vida do que ficar criticando uma época e pessoas que elas nem entendem a realidade, porque se você estudar mesmo a história da igreja com interesse de aprender, você vai ver a humildade e o quanto essas pessoas se esforçaram. E como o Elder Holland ele falou algum tempo atrás, numa das mensagens dele na conferência, tudo o que o Senhor tem são pessoas aqui da mortalidade para lidar. E essas pessoas, o único que pisou nessa terra que foi perfeito é o Salvador. Mas aí as pessoas acham que, porque agora virou líder, tem que ser perfeito. Aonde que está escrito isso? Aonde que está que o Salvador tenha declarado isso? Né? Se o Senhor pode aceitar e lidar com pessoas imperfeitas, você e eu também podemos. Então a gente tem que aprender a ter um pouquinho mais de humildade às vezes e criticar menos os líderes e fazer mais.
né? Porque pode olhar, a pessoa que mais critica é a que menos faz serviço na igreja. Porque quem realmente está servindo, quem realmente está estudando o evangelho e engajado em coligar Israel, não tem tempo para ficar criticando os outros. Tomem muito cuidado com esse tipo de pessoa também. Mas voltando aqui à lei da consagração, o Senhor, então, o que diz numa das revelações que o profeta Joseph ele recebeu ao bispo Edward Partridge, ele falou assim: sua visão concernente à consagração, às propriedades e conceder heranças estão todas ligadas ao princípio fundamental do arbítrio. E aí ele diz assim, abre aspas, e agora quem está falando é o historiador da igreja, né? Ele diz assim: a lei do Senhor o obriga a receber por escritura toda propriedade consagrada. Considera-se uma propriedade consagrada o resíduo retirado para o armazém do Senhor, o qual foi dado para este fim. A compra de heranças para os pobres, e isto conforme as leis de nosso país. Todo homem tem o direito de fazer, sim, doar, dar e consagrar tudo que estiver disposto a dar. O profeta ele continuou a ensinar ao bispo Edward Partridge a lei da consagração, lembrando-se sempre de respeitar o arbítrio dos indivíduos. Com relação às heranças, tu és obrigado pela lei do Senhor a dar uma escritura para garantir àquele que recebe herança, que sua herança seja feita sempterna, ou seja, sua própria propriedade, sua mordomia particular. Então, os documentos que o bispo Edward Partridge usou na década de 1830 para receber as consagrações e as heranças, elas mostravam que os princípios de arbítrio, mordomia e responsabilidade sempre estavam presentes. E foi assim que a igreja ensinou os membros naquela época, e foi assim que eles fizeram. E aí o que acontece? Vocês podem até ler, a igreja publicou recentemente, né, os 3 volumes do livro Santos. Pode entender também muitas coisas das formas como eles pensavam, se você leu aqueles 3 volumes, que aliás você pode encontrar no site oficial da igreja, pode encontrar também no aplicativo. Está lá, é só clicar e ler, que tem várias referências da história da igreja, eles linkam com vários outros pontos, né? E o que acontece? Explicando de novo, né, voltando sobre essa questão de arbítrio, mordomia e responsabilidade, a lei de consagração e mordomia, ela transforma os mordomos em agentes livres para designar-lhes a sua própria propriedade sem dar a sensação falsa de que são donos. As doutrinas fundamentais nisso tudo são arbítrio e prestação de contas. A gente sabe que muita coisa que a gente faz na igreja, tudo envolve prestação de contas, né? Quem já serviu em chamados, quem já serviu em missão, sabe que a gente já está habituado a fazer prestação de contas, né? Então, é a doutrina falsa achar que nós somos os donos e, portanto, não temos que prestar contas do que temos. É difícil, talvez até anticultural, atuar como se fôssemos simplesmente mordomos responsáveis porque nossa cultura hoje em dia, que nos ensina a amontoar bens profundamente, nos acostumou à ideia de que tudo é meu ou tudo é nosso, tudo aqui do meu e seu. Tem que ter cuidado com isso. O presidente Brigham Young, certa vez ele falou assim, abre aspas, nenhuma revelação que já foi dada é tão fácil de compreender como a lei da consagração. Mesmo assim, quando o Senhor falou a Joseph, instruindo-o a aconselhar o povo a consagrar suas posses e passar o título à igreja por meio de um convênio de que não pode ser violado, será que o povo aceitou? Não. Mas aí começaram a descobrir que estavam errados e só apoiavam o conceito de tudo pertencer ao Senhor da boca para fora. E aí ele falou assim, o que os irmãos têm para consagrar que realmente é seu? Nada. Fecha aspas. E se realmente a gente entende quem criou esse mundo e quem criou todas as coisas, a gente vai ver que realmente a gente não tem nada aqui, né? A única coisa que a gente tem mesmo que é nosso é o nosso arbítrio. O resto tudo é do Senhor, Ele que dá e Ele que tira a hora que Ele quiser. Então o Senhor insiste nessa ligação entre arbítrio, mordomia e responsabilidade. E visto que o Senhor nos capacitou a atuar independentemente com os haveres dele, teremos que prestar contas. E ele repete este ponto claramente ao longo do livro de Doutrina e Convênios, e mais especificamente, se você quiser ler na seção 104 de Doutrina e Convênios, que fala, né? Isto é minha sabedoria, portanto dou-vos o mandamento de que vos organizeis e designeis a todo homem sua mordomia,
para que todo homem que preste contas da mordomia que lhe for designada, porque é conveniente que eu, Senhor, faça cada homem responsável como mordomo de bênçãos terrenas que fiz e preparei para as minhas criaturas. Então a gente vê aí que o Senhor enfatizou o princípio de quê? De que tudo que tem aqui nesse planeta é dele, ele que é o dono de tudo, né? E o próprio Senhor fala que ele formou os céus e a terra, né? Está lá desde o início, o Gênesis está bem claro, ele formou tudo, tudo são obras das suas mãos. A gente é muito tolinho de achar que se a gente pode ter algo que sendo nosso, se é tudo dele, né? Se vocês quiserem estudar um pouco mais também, como eu citei a seção 104, né? Depois você pode ler a história de Lázaro, lá no capítulo 16 de Lucas, que a gente também estudou aí algumas semanas atrás no Vem Segue-me. A seção 98 de Doutrina e Convênios também fala alguns pontos a respeito disso. Tem algumas experiências que os pioneiros também, né, estavam passando, de entender que a terra e todas as coisas que estão nela pertencem ao Senhor. E é o que acontece, se nós reconhecemos como Deus como o Senhor de tudo, mas ainda deixamos de consagrar segundo a ordem dele, o que nós somos? Somos hipócritas, né? Reconhecer Deus é admitir que ele tem todo o direito de redistribuir sua própria riqueza de acordo com a sua própria vontade divina. Então as revelações defendem tais noções e se nós entendermos como a lei ela é declarada, a gente vai entender o que o Senhor ele está dizendo da forma como ele se organiza. O presidente Nelson ele está sempre citando a respeito disso, né? Que a gente tem que entender as leis eternas. Você entende a lei eterna, você vive ela e você é abençoado por ela. Fica aí um outro convite para você que está ouvindo esse podcast, de entender o que o presidente Nelson fala quando ele cita, né, sobre entender as leis eternas. Talvez até eu faça algum episódio sobre isso. Se você quiser, comenta embaixo na caixinha para que fale sobre leis eternas. Talvez eu faça um episódio sobre isso depois. Mas voltando aqui então, a seção 58 de Doutrina e Convênios, 42 de Doutrina e Convênios, todas essas sessões elas falam mais claramente que, né, que as revelações elas nos dão o direito de quê? De como mordomos. E aí como mordomos a gente sabe que a gente tem a função de cuidar o que foi colocado nas nossas mãos. E se a gente reter essas coisas, a gente não está cumprindo a vontade do Senhor. Então tem que lembrar muito de que conforme que o Senhor determinou, é que a gente tem que seguir passo a passo da forma como Ele ensinou e não como a gente acha que tem que ser. Por quê? Porque quando os santos eles foram expulsos da terra do condado de Jackson, e a gente lê a história da igreja, até hoje em dia a gente está muito interessado em entender o condado de Jackson, porque a gente sabe que é lá onde vai ser construída a Nova Jerusalém. Lá vai ser o templo, né, onde o Salvador ele vai... os templos que ele estiver aqui nessa terra durante o milênio, vai ser nesse templo que o Salvador ele vai caminhar entre as pessoas e vai conversar, da mesma forma como ele andou na Palestina e aqui nas Américas no passado. Nesse templo vai acontecer a mesma coisa, vai ter aquela cidade de luz que vai ajudar a governar durante o milênio, vai ser construído nesse lugar, o condado de Jackson. Então, quando os santos eles foram expulsos de lá no início dessa dispensação, foi bem difícil para eles, porque eles sabiam que ele era um local sagrado para nós, né? E aí o que fala na história da igreja? Que quando os santos foram expulsos do condado de Jackson, o bispo Edward Patridge, ele havia comprado legalmente e passado por escritura aos santos vários terrenos lá. Joseph Smith lhe orou ao Senhor em julho de 1838 e pediu: ó Senhor, mostra aos teus servos quanto das propriedades de teu povo tu requeres de dízimo. E os santos modernos podem estar perplexos que ele tivesse que fazer tal pergunta. Não sabiam eles que o dízimo era de 10%? A resposta é não. Por quê? Por dois motivos. O meu cachorro tá latindo, ele quer participar do podcast. Ele ouve qualquer barulho na rua e late. Voltando. Então a resposta é não por dois motivos. Primeiro, embora o... Peraí, gente, eu vou ter que ver porque que o meu cachorro tá latindo. Já volto.
Oi, voltei. E aí, então, o que acontece? A resposta é não, porque por dois motivos. Primeiro, embora a derivação da palavra em hebraico, né, da palavra dízimo, como a gente lê em Malaquias, capítulo 3, 8 e 10, ela refere-se a um décimo, mas os santos eles não associavam essa palavra com um décimo lá no início da dispensação. E até que o Senhor ele respondeu a oração de Joseph, como vocês podem ler na seção 119 de Doutrina e Convênios. Então foi preciso o quê? Novamente, revelação para eles saberem como ser membros, para saberem como ser igreja. E também um outro ponto, essa revelação ela emprega a palavra dízimo uma vez e dizimado duas vezes. Então, nesses três casos, a palavra ela refere-se ao primeiro mandamento dessa revelação, que fala, em verdade assim diz o Senhor, exijo que todos os seus bens excedentes sejam entregues nas mãos do bispo da minha igreja em Sião. Se vocês quiserem ler mais especificamente, está na seção 119, versículo 1, né? Então, este é o começo do dízimo, e ao contrário do que muitos dizem por aí, nos bastidores da igreja, não se trata de uma lei inferior nem temporária. A gente pode ver na seção 119 que fala assim, abre aspas, sim, uma lei em vigor para sempre para eles, fecha aspas. Então, esta lei ela foi dada pelos mesmos motivos que foi dada a lei da consagração, que a gente viu lá na seção 42, né? E também em outras sessões que eu já mencionei nesse podcast hoje. Então, são duas leis diferentes. A gente tem que entender isso. E apesar das táticas de implantação da lei serem diferentes hoje em dia, não há nenhuma diferença grande entre o que o Senhor espera de nós, santos dos últimos dias hoje, e o que ele ordenou pela primeira vez na sessão da 42 de Doutrina e Convênios, como a gente viu. E aí, depois, mais tarde, na sessão 119. Então, o que quer dizer isso, em outras palavras? A sessão 119 não foi dada em lugar da lei da consagração. Ela é uma reiteração da lei da consagração e estabelece as condições em que podemos viver a lei hoje em dia. Tem até uma parte na história da igreja, quando Brigham Young estava presente, quando o Senhor revelou a sessão 119. E ele foi designado para visitar os santos e descobrir que propriedades sobravam a fim de adiantar a construção do templo, e que se deu no início de Far West, que é lá mesmo aquela região do condado de Jackson. Vocês olharem no mapa, está tudo ali pertinho. Então, antes de embarcar, Brigham Young ele perguntou, né, a Joseph, quem será juiz do que é propriedade residual? Ele disse, que eles mesmos sejam o juiz de si. Consequentemente, alguns nos últimos dias ofereceram o seu restante das propriedades, e alguns ofereceram parte delas, e alguns não ofereceram nada. Ninguém foi forçado, e assim permanece hoje. O indivíduo, o membro, a pessoa, decide obedecer ou não de sua livre vontade. Às vezes nós dizemos que devemos estar preparados para viver a lei da consagração para o dia em que os líderes nos pedirem. Às vezes usamos a palavra requerer, passando a responsabilidade à igreja ou aos líderes. Mas por que os líderes não requerem que vivamos a lei da consagração hoje em dia? E aí eu fico me pensando, tipo, por que as pessoas falam isso? O que será que querem dizer por requerer? Penso que os diáconos serão mandados de casa em casa para fiscalizar a nossa dispensa ou levantar uma auditoria na nossa conta bancária? O bispo vai pedir que a gente declare tudo, cada peça e cada coisa que a gente tem nos nossos bens? Não mesmo, a gente sabe que não é assim. Então, se pensarmos que é dessa forma como muitos repetem, né, a gente não compreende a lei da consagração nem como Deus ele atua. E claramente não entendemos a lei de consagração assim como se ela se encontra em Doutrina e Convênios. Já foi nos ordenado guardar a lei da consagração. A gente já faz esse convênio quando a gente entra no templo, faz parte de uma das 5 leis do templo, a lei da consagração. Até se vocês têm uma dúvida a respeito dessas 5 leis, tem um episódio que eu já gravei aqui nesse podcast que fala sobre o poder de uma investidura e fala sobre as 5 leis do templo. A gente sabe que a primeira é a lei da obediência,
a lei do sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Então hoje a gente está falando especificamente a respeito de quê? Da lei da consagração. E o Senhor já foi desordenado. E se a gente já foi no templo, a gente já fez convênio de que está vivendo essa lei. Então não é um dia futuro, é agora. E muitos de nós, que estamos aqui ouvindo esse podcast, já fizemos esse convênio. Já nos comprometemos em que tem que obedecer, né? E já nos é requerido de certa forma. E se nós esperarmos as bênçãos prometidas, inclusive a glória celestial, a gente tem que estar vivendo essa lei agora, não é um dia futuro. Então o Senhor ele não pode mandar que os diáconos ou que o bispo venha confiscar o excesso do que a gente tem, como está declarado na seção 104, né, de Doutrina e Convênios. Isso é uma coisa que a gente tem que saber o que são os excedentes que a gente tem, o quanto a gente pode contribuir para edificar o reino. E a gente sabe que ninguém vai chegar lá no púlpito lá e declarar que os que quebram os convênios, eles citar nomes e mostrar, eu fiz uma auditoria, você pode doar mais, você pode doar mais. Não mesmo. Isso é uma coisa que a gente decide por consciência própria, por convênio próprio e em família, né? Os que já são casados. O marido e a mulher, principalmente. Então, quem guardar os convênios de maneira cuidadosa procurará saber o que mais o Senhor possa lhe requerer. Como nós, no século XXI, agora, podemos cumprir, então, a lei da consagração? O que querem dizer os vocábulos ambíguos da lei, tais como resíduo, suficiente, mais do que é necessário, desejos e abundantemente suprido? Está cuidadosamente proferido pela lei, claramente incisa nos princípios e não em dogmas, ou não em falar difícil, né? Essa lei, ela revela a vontade do Senhor sem coerção ou compulsão. Por quê? Porque o Senhor sempre vai respeitar o nosso arbítrio pessoal, nosso arbítrio moral. Então, possibilita que o quê? Que quaisquer membros da igreja, como fala lá na seção 58 de Doutrina e Convênios, possa ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão, pois neles está o poder e nisso são seus próprios árbitros. E se os homens fizerem o bem, de modo algum perderão sua recompensa, mas o que nada faz, até que seja mandado, e recebe o mandamento com um coração duvidoso e guarda-o com indolência, é condenado. Você pode ler 58, versículo 27 ou 29. E aí então o historiador da igreja, Steve Harper, ele falou assim, abre aspas, palavras como estas são suficientes para colocar a mordomia e responsabilidade no contexto certo. Compelem-nos a utilizar nosso arbítrio e agir por nós mesmos. Nós é que decidimos o que significam em termos de tempo e dinheiro ou talentos, porque somos nós os mordomos investidos de poder e responsáveis perante o Senhor pelo uso ou abuso daquilo que pertence justamente a Ele. Joseph entendia e ensinava este princípio. Ele aconselhou o bispo Edward Patridge em seus dias que às vezes era intrometido a não entrar em grandes detalhes ao fazer os inventários. Porque, como o profeta colocou, um homem se compromete pela lei da igreja a consagrar os bens sem ser obrigado aos bispos antes de que esse possa ser herdeiro legal no reino de Sião. A não ser que faça isso, não pode ser reconhecido perante o Senhor no livro da igreja. Cada qual deve ser seu próprio juiz quanto àquilo que deve receber e deve deixar nas mãos do bispo. Fecha aspas. Então é interessante que a gente entenda que, por exemplo, lá na história da igreja, né, depois que os santos eles foram expulsos do condado de Jackson, em 1833, né, o bispo da época, então, como eu falei, o bispo Edward Patridge, ele parou de receber as ofertas e dar mordomias por escrituração. E a revelação chamada, né, de Fishing River, que deu cabo ao acampamento de Sião, como vocês já devem ter estudado aí no seminário no Instituto, no verão de 1934, que resultou depois na seção 105 de Doutrina e Convênios. Ela contém um versículo que faz alguns estudiosos crerem que o cumprimento da lei da consagração tenha sido adiado.
Se quiserem ler, está lá no versículo 34, que diz assim: e que os mandamentos que dei com respeito a Sião e sua lei sejam executados e cumpridos após sua redenção. Então esse versículo ele não fala em revogar a lei, em nenhum momento. E ele diz que os mandamentos específicos de comprar terras e construir um templo em Jackson e talvez até a escrituração de mordomias específicas serão executados depois que o condado de Jackson for devolvido aos santos. Então como é que isso pode acontecer sem antes obedecer a lei? Não tem como. E aí, voltando, o Hugh Nibley, que também foi um grande historiador da igreja, muito conhecido pelos mais antigos, né? Ele escreveu um pouquinho da frustração dele a respeito disso. Ele falou assim, abre aspas, o propósito categórico da lei da consagração é o de edificar Sião. Não esperamos Sião chegar para começar a observá-la. Ao contrário disso, significa que é o meio de nos aproximar mais de Sião. Fecha aspas. E aí Lorenzo Snow, que também foi presidente da igreja, ele ensinou que os santos não são justificados em esperar o privilégio de voltar para edificar a estaca central de Sião até que todos demonstremos obediência à lei da consagração. Ele tinha certeza que os santos não seria permitido entrar na terra de onde foram expulsos até que o coração estivesse preparado para honrar esta lei e fôssemos santificados por praticar esta verdade. Então, munidos de conhecimento correto da lei, o que acontece com nós hoje? Somos agentes livres, somos mordomos livres, responsáveis pelas posses do Senhor, inclusive nós mesmos. Temos que agir agora ou obedecer a lei da consagração, ou em obedecer ou em desobedecer. Não fazer nada equivale a desobedecer. Mas o bispo nem pede nem dá título o que é da nossa herança. Isso é algo que a gente decide por nós mesmos. E aí vem a pergunta, como é que eu posso obedecer? Eu aqui, um brasileiro, pé rapado, pobre, como que eu posso fazer? Aí Orson Pratt, que também foi um pioneiro da igreja, ele observou algo que ele disse assim, abre aspas, escrito nas revelações que nos requer utilizar um método específico. E aí ele diz, o que o Senhor espera de nós? E aí ele cita C.S. Lewis, vocês devem conhecer ele, né? Foi um grande cristão também aí na história do mundo. Ele falou assim, a única regra segura é dar mais do que temos condições de dar. Em outras palavras, se nossas despesas com conforto, coisas luxuosas e diversão são iguais às das pessoas que têm uma renda semelhante à nossa, provavelmente não estamos doando o suficiente. Se o que damos de caridade não nos apertar ou nos impedir de fazer algo, eu direi que é muito pouco. Deve haver algumas coisas de que gostamos de fazer, mas que não podemos porque nossa caridade nos deixa sem condições de fazê-las. Fecha aspas. Então, além do convite aberto do Senhor de fazer muitas coisas boas de nossa livre e espontânea vontade, os líderes do sacerdócio nos dão oportunidades específicas de doar com o quê? O nosso tempo, os nossos talentos e as nossas posses para aliviar a pobreza e edificar o reino. Alguém sugeriu esta diretriz em conformidade com a seção 42, 104 e 119 de Doutrina e Convênios para exercer o nosso arbítrio. E, além de pagar o dízimo honesto, devemos ser generosos em ajudar os pobres. Bem claro isso, né? Nessas sessões. E o presidente Marion G. Romney, ele perguntou assim, ele falou certa vez, o que nos proíbe de dar uma oferta de jejum equivalente aos resíduos que davam em 1830? Nada, senão nossas próprias limitações. E o presidente Kimball, ele também falou assim, mencionando a respeito da consagração, ele falou, abre aspas, deem, em vez do valor do que poupamos ao jejuar por 2 refeições, muito mais, 10 vezes mais, se tiverem condições de fazê-lo. Fecha aspas. E aí o historiador da igreja Stephen Harper, ele falou assim, pais, vivem a lei quando, abre aspas, deixam as coisas deste mundo, fecha aspas, a favor de criar os filhos de Deus. Os casais guardam a lei quando deixam o lazer para ir a lugares distantes ou até próximos para realizar muita retidão. Os profissionais vivem a lei quando oferecem sua perícia aos necessitados sem se preocuparem com os honorários ou elogios.
Podemos viver a lei por nos tornarmos propriedade comum de toda a igreja e procurar os interesses de seu próximo e fazer todas essas coisas com os olhos fitos na glória de Deus, conforme a gente lê na seção 82 de Doutrina e Convênios. Geralmente o único documento de que precisamos hoje em dia é o papelzinho muito conhecido do dízimo e ofertas que estão disponíveis em todas as capelas dos Santos Últimos Dias, ou também pela forma como se pode fazer hoje em dia, de forma online. A única limitação, como disse o presidente Romney, é aquela que nós impomos em nós mesmos. O presidente Wilford Woodruff da igreja, que é foi um dos soldados valentes do acampamento de Sião, como eu falei, né, que a gente aprende sobre isso na seção 105, ele não acreditava que a revelação que deu fim ao acampamento de Sião fosse uma rescindida nem adiada. Em fins de 1834, 6 meses depois de que a revelação foi dada, Wilford Woodruff escreveu uma carta ao bispo Edward Patridge com essas palavras, abre aspas, saibam todos que eu, Wilford Woodruff, livremente faço convênio com meu Deus, que livremente me consagro e dedico junto com todas as minhas propriedades e pertences ao Senhor, a fim de ajudar a edificar o seu reino, sim, Sião, na terra, para que eu guarde a lei e coloque todas as coisas perante o bispo de sua igreja, para serem um herdeiro legal do reino de Deus, o reino celestial. E aí então ele forneceu uma lista, né, de todos os bens que ele tinha. Então Wilford entendia perfeitamente as doutrinas da lei da consagração. E ele também tinha o quê? Seu arbítrio. 2 vezes ele disse que agiu de livre e espontânea vontade, sem coerção, nem qualquer outro convite senão a revelação original. Ele era mordomo de propriedades e pertences e prestava contas ao Senhor e ao servo do Senhor, seu bispo. Wilford Woodruff tomou seu arbítrio e se empenhou com muito afã na única causa que, afinal das contas, importa. Nem a desobediência dos irmãos e irmãs, nem a crueldade das turbas, nem a cultura opressiva e materialista que se preocupava com a aquisição de bens o desviou do caminho da consagração em sua época. Ninguém pôde convencê-lo de que o Senhor havia revogado essa lei. Joseph ele reconhecia o fato de que, ao serem expulsos do Missouri em 1839, os santos destituídos não tinham condições de edificar a Nova Jerusalém naquela época, tampouco de viver a lei como um povo. Mas ele não disse que o Senhor havia revogado a lei, só que os santos tinham bem pouco e que não havia resíduo. Foi isso que ele disse. Porém, Joseph mal havia saído do cárcere em Liberty, na cadeia de Liberty, quando deu início às obras da cidade de Nauvoo, coroando-a com um templo consagrado, cujas ordenanças poderosas culminavam com um convênio de consagração ao reino de Deus, da mesma forma como os templos de hoje. Tendo sido dotado de convênio pelas mãos de Joseph no templo de Nauvoo, Wilford Woodruff deixou aberta a porta de sua casa e saiu para o oeste para construir mais templos. Sua casa e propriedades haviam cumprido seu destino com meios temporários para chegar a um destino sagrado. E alguns pioneiros da época, entre eles um que se chamava Levi Jackman, ele se uniu a ele e aos outros que foram guiados pelo presidente Brigham Young, inspirados por essas palavras que a gente pode ler na seção 136 de Doutrina e Convênios, uma revelação que reafirma todos os princípios da lei da consagração, que fala assim, abre aspas, e este será nosso convênio, caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor, fecha aspas. Ao ponderar e procurar a consagração, o elder Neil A. Maxwell, ele falou assim, abre aspas, naturalmente trememos dentro de nós mesmos ao contemplar o que pode nos ser requerido. Mesmo assim, o Senhor já disse de maneira muito consoladora que minha graça vos basta. Será que realmente acreditamos nele? Ele também prometeu fazer fortes as coisas fracas. Estamos realmente dispostos a nos submeter a este processo? Pois se desejamos a plenitude, não podemos reter uma parte. Interessante isso, né? Fecha aspas. Então, é interessante ter uma conversa um pouco mais sobre isso, sobre a lei da consagração. Ela não é uma lei futura, ela é agora.
A gente já está vivendo essa lei, a gente já fez convênio no templo que tem que viver essa lei, a gente tem que entender isso. Se você tiver alguma pergunta, por favor, deixa aí embaixo na caixinha. Se você tiver algum comentário, pode enviar para o Lucas Guerreiro ou também para mim. A gente tem, como eu já falei em outros episódios, nós temos nosso podcast e a gente também cede para ser concedido aqui no YouTube para facilitar para algumas pessoas para ouvir. Mas vocês também podem encontrar a gente no Facebook e no Instagram, se chama Mulheres Rainhas Podcast, esse é o nome. E lá a gente também abre caixinhas e a gente compartilha mais citações, compartilha coisas relacionadas a vários assuntos da igreja. E lá eu também vou estar, nas próximas semanas, eu vou estar compartilhando mais questões sobre a lei da consagração. Então vocês estão convidados a nos acompanhar por lá. É uma lei que eu acredito que a gente precisa entender mais para poder ser mais abençoados também, como individualmente, como família e como igreja. Principalmente agora com... Vocês devem ter visto a visita, a tour, né, que o Elder Anderson fez no Brasil. E ele deixou bem claro que o foco da igreja hoje está saindo das capelas e está se direcionando para os templos. A igreja nem está construindo mais capelas, a igreja está construindo templos. Então, para a gente poder viver os convênios do templo, a gente tem que entender eles mais perfeitamente. E entre esses convênios está a lei da consagração. Então, esse podcast de hoje para começar essa discussão, conversar um pouco mais sobre isso e entender mais o que são esses convênios que a gente faz no templo, que eu acredito que vai facilitar um pouco mais, até mesmo as pessoas que estão se preparando para ir para o templo, e a gente deixar de lado essas lendas, essas conversas de corredor da capela, e a gente se concentrar mais no que é a doutrina, nas leis eternas, como o presidente Nelson ele fala. E aí a gente vai poder entender mais e receber as leis por sermos mordomos diligentes das coisas que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade aqui nessa terra. Que a gente possa ter uma atitude como a do Wilford Woodruff, que colocou todas as coisas a serviço do Senhor. E não é só bens materiais, ele colocou o seu tempo, o seu coração, a sua mente, os dons que ele tinha, as próprias pernas, porque naquela época eles caminhavam muito para poder fazer missão, para poder sair e pregar o evangelho. Tudo isso, tudo que ele tinha, tudo que ele era, ele consagrou para o Senhor. Que a gente possa pensar mais sobre isso, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, deixem aí na caixinha ou enviem pra gente e quem sabe a gente faz depois uma live ou faz um outro episódio com perguntas e respostas, tá bom? Mas então, muito obrigado para você que ficou aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ali em cima tem um botãozinho que fala assim, se inscrever, aperta aquele botãozinho. Tem ali o botão do sininho que também fala, né, para você dar um like. Cada vez que você participa e você faz isso, você ajuda com que o robozinho do YouTube ele entenda que esse conteúdo é importante para os membros da igreja e vai indicar esse vídeo para mais pessoas, para mais membros. E aí você está ajudando a obra missionária digital a acontecer. Então, por favor, não fica só ouvindo, faz um pouco da obra missionária também. Se inscreve no canal, dá um like, faz um comentário e ajuda a compartilhar esse link para que mais membros entendam o que a gente está fazendo, os convênios que a gente está assumindo no templo, principalmente entre os 5 convênios e entre eles que a gente falou hoje aí sobre a lei da consagração, tá bom? Então, meu muito obrigado para você que está aqui ouvindo esse podcast com a gente. A gente se vê nas nossas redes sociais, lá pelo Instagram e no Facebook, e a gente conversa mais no próximo episódio. Um grande abraço para você e uma boa preparação para a Conferência Geral e também para a Páscoa. Tudo isso são semanas muito, muito especiais. Que a lei da consagração possa estar na nossa mente quando a gente for participar também da Conferência Geral e das celebrações da Páscoa. Esse é o meu convite para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.